Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 326º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok. Sobrevivi à depressão ou tempestade de Martinho, ok. Apesar de que, pá, vai ser isto a nossa vida daqui para a frente. É tipo, agora vai começar a chover loucamente como se não houvesse amanhã. E pá, esta tempestade serviu para duas coisas. Primeiro, para mais uma vez se comprovar o aquecimento global, apesar de que vai haver pessoal otário a dizer sim, é aquecimento e está a chover. A segunda, serviu para perceber que, ok, a nossa renda é cara para caralho, mas nós temos um isolamento acústico incrível, Incrível, porque eu só percebi que havia depressão, ok, ou que havia tempestade, quando abri a porta e uma janelinha aqui das escadas, à saída do apartamento, estava aberta, pá. Só aí é que eu percebi, deixa-me voltar para dentro para levar um quispo, senão sou capaz de ter frio. Mas de resto, pá, mais nada. Houve pessoal a dizer que teve telhados aí com o caralho e mais não sei o quê, e que acordou à meia da noite para ver cenas aí pelo ar. E pá, eu se não fosse aquela janelinha aberta, eu ia me molhar todo porque não ia perceber que estava a chover, ok? Para verem o isolamento. Outra cena que eu também não percebi foi, pá, a falha na gravação do último episódio. É verdade, eu vou-vos explicar. Eu tive de parar a gravação porque comecei a procrastinar um pouco como estou a fazer hoje, e então depois fiquei sem tempo para gravar. Mas como no dia seguinte tinha tempo livre, então gravei. Qual é que é o problema? O problema é que esqueci-me de verificar se o microfone estava ligado. E então, ao menos deu para perceber a diferença que faz o microfone. Ok? Porque um gajo às vezes custa a investir no microfone e depois pensa, mas será que vale mesmo a pena? E pá, vale. Também é verdade. A verdade é uma. A minha experiência é que para o ouvinte médio, ok, não compensa a diferença abismal entre um super microfone e um microfone mais ou menos. Estás a ver? Para um ouvinte médio. Mas, lá está, tens de ter pelo menos o microfone mais ou menos, porque gravar diretamente do computador fica então aquele aquário que já tinha acontecido uma vez e aconteceu agora a segunda. Por isso não pode acontecer a terceira, porque a terceira só cai quem é burro, como toda a gente sabe. Mas então, nesse intervalo de tempo entre gravações, pelo menos percebi que a minha lavandaria, ok, onde eu vou levar a roupa, porque isso aconteceu. E então, o que é que aconteceu, pá? Eu pensei assim para mim, ok, senhora engenheira está a trabalhar, eu vou pelo menos tratar da roupa, ok, como um homem da casa que sou. E pá, pensei, ok, vou aqui num horário em que está menos gente. E então fui tipo às 7 da manhã, estás a ver? Tratar da roupa, só que plot twist, levei o PC comigo. Ok, ele foi pensar comigo e fiquei a jogar FM, é verdade, fiquei a jogar FM na lavandaria. Se isto demonstra um pouco de vício, talvez, ok, mas como se costuma dizer, é melhor isto que droga, ok, é melhor isto que droga. E pá, e descobri que a minha lavandaria é provavelmente a lavandaria mais woke de Portugal, ok, porque depois de receber pintores brasileiros e de receber indianos, que eram os que estavam lá da última vez, não sei se eram indianos ou, vamos dizer, do subcontinente indiano, que aglomera ali mais países. Desta vez estava lá uma mulher trans e um negro. Por isso, pá, estamos perante a lavandaria mais woke de sempre, e eu, como homem branco, hetero e monogâmico, provavelmente terei de deixar de ir lá. Porque daqui a pouco boicotam a minha presença. É assim que os woke fazem, vão-se fechando cada vez mais no seu círculo e depois, quando tu deixas de pertencer, és escorraçado. Acho que é assim que funciona. Mas pronto, como disse, levei o PC. E porquê? Pá, porque, é verdade, estava a acontecer uma época incrível com o Wrexham. E se a primeira época tinha sido boa, porque tínhamos batido ali o recorde de pontos, mas lá está, faltou o recorde de golos, esta segunda época foi simplesmente perfeita, ok? Não foi perfeita porque não ganhei todos os jogos, mas deixem cá ver, eu fiz 120 pontos em 46 jogos. 46 jogos, 38 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, ok? 127 golos marcados e 47 sofridos. Isto dá uma média de golos sofridos, dá mais de um por jogo, porque em 46 jogos sofri 47. De golos marcados, deixem cá ver, 167 a dividir por
46, dá uma média de 3.6 golos por jogo, ok? Muito forte para uma terceira divisão. Pá, bati tudo, meu. Acho que bati os recordes todos. Deixem cá ver. Maior número de pontos bati. O maior número de vitórias numa época também bati. E também fui a equipa com mais golos marcados, 167. Por isso, pá, respeitem este Wrexham. Muito deste sucesso, pá, deve-se, lá está, ao Paul Mullin, que acabou de ser vendido. Porque, pá, teve de ser, ele queria sair, eu, ok, miúdo, vai lá, passa para cá 10 milhões e vai lá. Mas deve-se ao Paul Mullin, deve-se ao Vasco Sousa, que não quis renovar o empréstimo, traidor. Deve-se ao Mateo Caicedo, que este sim quis renovar o empréstimo, mesmo sem receber nada do Wrexham. Por isso, isto já roça a escravidão. Deve-se ao Rodrigo Cabral, que mesmo estando lesionado foi importante. E deve-se ao jogador da época pós adeptos, Jamalou, que é o jamaicano que veio a custo zero. E pá, muito forte, muito forte. Depois, claro, tivemos mais um ou outro que também se destacam, como por exemplo o Arthur Onkonko, o guarda-redes que continua e continuará a ser o guarda-redes no Championship. Ok? Porque um gajo que fica 16 jogos sem sofrer golos na League 2, 15 jogos sem sofrer golos na League 1, pá, merece ter uma oportunidade no Championship. Isto foi engraçado porquê? Porque o gajo era o guarda-redes principal, lesionou-se e eu, ok, melhor de dois mundos, porque o guarda-redes que vem emprestado pelo Porto quer ter minutos, ele é tão bom, ou até por vezes melhor do que o Onkonko, e eu, pá, vão ficar todos felizes. O guarda-redes do Porto faz um jogo e depois o treinador vai buscá-lo de volta, porque ele não estava a jogar. E então eu fico sem guarda-redes. E depois, pá, lá tive de andar a fazer 2 empréstimos ou assim de guarda-redes para ter algum guarda-redes. E pá, o guarda-redes que fez alguns jogos, chegou a fazer 9 jogos, foi este George Vikens, que veio de empréstimo do Fulham e depois, como estava em fim de contrato, eu contratei. E será o suplente desta época. Por isso, vamos ver como é que corre a época. Será difícil, porque tal como eu disse no pré-pod, enquanto que na League 2 e na League 1 eu era um dos favoritos a subir, ok? Na League 1 já a previsão era 7º lugar e eu fiquei em primeiro à vontade. Aqui no Championship a previsão é 17º. Por isso, desta vez, se eu conseguir subir, será mesmo um milagre. O favorito a subir é o Burnley, que lá está, tem por exemplo um jogador avaliado em 40 milhões, por isso percebe-se. Ok, eu já subi para 16º. Ok, eu já subi para 16º. A minha odd é de 34. Por isso, enquanto a odd do Burnley é de 2.62, ele que foi uma das equipas despromovidas da Premier League, a minha odd para subir é de 34. Mas pronto, vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que vai ser esta primeira época sem o Paul Mullin. Eu espero não me ter arrependido, mas os 10 milhões eram muito tentadores, porque lá está. Eu basicamente ia começar o Championship com os mesmos salários da League One. Ou seja, era um bocado injusto. Só para comparar aqui, deixem cá ver. Eu já não me lembro onde é que eu vi da outra vez quanto é que as equipas estavam a gastar em salários. Mas tipo, só os 5 jogadores mais bem pagos do Burnley são suficientes para pagar o salário da minha equipa toda. Por isso, já dá para ter um pouco de noção de como será difícil. Mas estamos aí, pá. Estamos aí. Vamos ver se Ryan Reynolds vai começar a injetar dinheiro a sério e não estas quantias michurucas de 5 e 10 milhões. Eu a dizer michurucas. Mas já injetou aí algum. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Depois, outra cena que aconteceu esta semana. Pá, celebram-se, e aqui celebram-se com bastantes aspas, 5 anos da pandemia, ok? 5 anos do início da pandemia. E então, pá, é um bocado estranho, porque por um lado parece que ainda foi ontem, por outro já foi há 5 anos. E é tipo, por um lado é bom já ter sido há 5 anos, porque é sinal que nós sobrevivemos mais 5 anos, porque pá, houve ali uma fase em que todos perdemos um bocado a esperança na sobrevivência da espécie, ok? Ou será que fui só eu? E tipo, este podcast sobreviveu à pandemia e eu sou sincero, eu não sei, quem ouve desde essa altura, eu não sei como é que continuam aqui até aos dias de hoje. Porque se houve a altura em que eu era um ser deprimido, era naquela altura. Porque, lá está, porque o excesso de consumo de informação ia-me fodendo.
Porque eu ia ficando mesmo afetado com a cena. E lá está. E não sei até que ponto isso não me levou a ter certas atitudes que depois, se calhar, não se comprovaram as melhores. Mas era o que tínhamos naquela altura. Felizmente passou. E eu fiquei a lembrar-me disto porque ouvi um episódio do Rádio Novela Apresenta, que já foi não é o desta semana, é o da semana passada. E o episódio chama-se Uma Eterna Quarta-feira, que fala então no primeiro ato dos 5 anos da pandemia. Isto porquê? Porque 2 das integrantes do Rádio Novelo tinham outro podcast chamado 37 Graus, que eu também ouvia, mas entretanto acabou. E uma das temporadas desse 37 Graus chamava-se Pandemia ou Epidemia. E iam falar sobre os 10 anos, acho que eram os 10 anos do vírus Zika. Acho que era do vírus Zika. Só que lá está. Quando é que a temporada estreou? Em março de 2020. Ou seja, quando o pessoal estava a querer falar só de outro vírus. E então, e então foi um bocado tenso, porque elas queriam falar de uma pandemia que já tinha passado 10 anos e basicamente estava a acontecer outra pandemia. Então tiveram de alterar o planeamento e juntar as duas e falar acerca das duas. Por isso mas primeiro, tendo em conta tudo o que se passou, estou surpreendido por estar aqui, ok? Estou quase estupefacto com a pessoa em quem me tornei. Quem diria que ia estar assim? E estou um gajo feliz. Ok, estou um gajo feliz, se calhar mais desperto para as merdas que estão no mundo, e não sei se isso é fixe, porque lá está, às vezes ser ignorante é mesmo uma bênção. A prova disso, é que em pleno 2025, há gajos que continuam a aceitar pedidos de amizade de gajas que são só bots, E estamos em 2025, acho que não era preciso vir para aqui dizer esta merda. Mas é um bocado estranho, porque depois, aparece aqui pedidos de amizade de gajas que estudei na universidade sei lá onde, e que são bots, são bots porque, estamos em 2025, ninguém vai criar um Facebook em 2025, ok? E mesmo que alguém crie um Facebook em 2025, e depois é este problema, é que sempre que eu falo de Facebook, eu mergulho aqui neste poço que é o Facebook e ponho-me a ver. Imaginem, eu não sei se têm esta experiência que é. E atenção, porque eu estou a falar e provavelmente eu sou igual. Que é abrirem o perfil de alguém que conhecem e ver as fotos antigas dessa pessoa e ver as descrições, de certeza que vão apanhar pelo menos uma descrição em brasileiro. E então, tudo isto se evitava se parassem de aceitar pedidos de amizade de bots, ok? Porque não há necessidade, principalmente tu que és casado, tu que tens, sei lá, vamos assim na loucura, como se por acaso fosse possível alguém com a foto de perfil do seu casamento aceitar o pedido de amizade de uma gaja que, olha para mim que sou gostosa, que na maior parte das vezes nem é. Estás a ver? Na maior parte das vezes nem é aquele super bot, porque se calhar essa foi a evolução. Se calhar essa foi a evolução que é, antes as super gostosas o pessoal aceitava e depois percebia que, mas afinal são só bots, ok? E então agora mete-se aquela média, que é, olha, não sou assim super gostosa, mas estou aqui a fazer-te o pedido de amizade, estás a ver? Mas mesmo assim, bué da estranho. Mas pronto. Por falar em estranho, estamos novamente em eleições, é verdade. O governo caiu. Vamos ter então eleições novamente e se o Marcelo cria uma cena, que giro, que giro. Procurando por governo, a terceira notícia que aparece é: governo perdoa a dívida de 157 milhões ao privado que gerir a Silopor. E era só este perdão que eu queria, Alguém que me perdoasse 157 milhões de euros, ia-me dar um jeito do caralho. Mas então pronto, vamos então ter novo governo. Não sei o que esperar. Até porque, imaginem, é bué-da estranho ouvir hoje os comentadores, porque basicamente os comentadores são assim. Enquanto o governo está e o governo faz merda, todos criticam o governo, mesmo aqueles que se identificam mais com o governo, ok? Isto, independentemente de ser um governo PS ou um governo PSD. Qual é que é o problema? A partir do momento em que o governo cai, aqueles que são do PSD são,
Não estou a ver outra solução, pá. Não estou a ver outra solução. A PSD ganha com Chega e pá, gere-se desta forma. Ou então PSD e L atingem a maioria absoluta. E é tipo, ok, mas nós temos noção de porque é que o governo caiu. Ok, não foi tipo uma terça-feira no parque. Foi uma negociata manhosa. Ok? E o pessoal da esquerda é mesmo assim, né? Pá, vai ser complicado, não sei que outras alternativas podem haver. E é tipo, foda-se, a sério, meu. Alguém que indique o caminho, meu. Não sei se é por eu já não estar tão por dentro do comentário político, mas parece-me só mais do mesmo, estás a ver? E então é um bocado triste. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. Em princípio, então, as eleições serão no dia 18 de maio, acho que é isso, não é? 18 de maio, dia que ficou conhecido em 332 d.C., em que Constantino o Grande anunciou a distribuição de comida gratuita para os cidadãos de Constantinopla. Ok. Também, em 1969, foi quando foi o lançamento do foguetão Apollo 10. Ok. Opa, e tem aqui uma cena muito engraçada que aconteceu na Dinamarca. Tumultos em Norebro, Copenhaga, causados pela aprovação das 4 exceções dinamarquesas no referendo do Tratado de Maastricht. A polícia abre fogo contra civis pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial e fere 11 manifestantes. Isto que num país, sei lá, violento como o Brasil, por exemplo, ferir 11 manifestantes é, sei lá, uma quarta-feira, ok? Mas e depois, o telescópio espacial Hubble confirma que Plutão tem 2 luas, ok? Nix e Hydra, isto em 2005. Também neste dia, em 94, as tropas israelitas terminam a retirada da faixa de Gaza, cedendo a área para a Autoridade Nacional Palestina governar. Quem diria que 31 anos depois estamos nisto aqui, não é? E em 2018, mais de 100 pessoas morrem após um voo da Aviação 972 ter caído em Havana, em Cuba. Por isso, pá, parece-me ser um bom dia. Para haver eleições. Pá, também foi o dia em que Napoleão I é proclamado imperador dos franceses, pelo Senado francês. Por isso, pá. Tem aqui muitas cenas a acontecerem neste dia 18 de maio, por isso, se José Lopes, enquanto historiador, quiser ver todas estes acontecimentos no Wikipédia, pá, está à vontade. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca em Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com podcasts e começámos com um novo episódio do Boa Noite Internet. Eu esqueci-me de ouvir este. Pá, eu pensei que este tinha sido o primeiro da temporada, entre aspas, mas não. Ok, ainda há outro para ver que eu me esqueci de ver. Mas basicamente o Boa Noite Internet tem uma cena e eu depois estava a ouvir o podcast e eu lembrei-me que como é um podcast brasileiro e como eles no Brasil costumam dizer que o ano só começa depois do Carnaval, então ele só volta, faz tipo uma pausa ali antes do Natal e só volta depois do Carnaval. Mas então lançou no domingo o episódio Qual o Seu Legado, que pá, bateu ali um bocado, porque muitas vezes um gajo chega a certa idade e pensa, foda-se, o que é que eu vou deixar aqui para os outros lembrarem de mim? E então este episódio é muito forte quanto a isso. Depois também recomendo o Rádio Novelo Apresenta. E pá, recomendo então o episódio Uma Eterna Quarta-feira, que é o tal que fala da pandemia. Mas depois também recomendo o episódio Quem Vê Cara. Isto porquê? Porque a descrição é assim. As mentiras em que a gente quer acreditar. No primeiro ato é Fofo Mas Morde, por Bia Guimarães. No segundo ato, Por Trás das Árvores do Rei do Carbono no Brasil, por Vítor Hugo Brandalize e Fernanda Wenzel.
E pá, então no primeiro, basicamente, conta a história de uma família, mas principalmente de uma mãe, que ficou viciada naquelas máquinas que tem nas... Agora já nem se vê tanto nos shoppings, mas antes tinha tipo nos centros comerciais e tem, sei lá, nas festas da aldeia, que é aquelas máquinas com a garra para tirar o peluche, em que eu tirei um Pikachu para a senhora engenheira em paredes de coura, por isso, força, vamos a isso. E então, tipo, a mulher viciou-se para caralho, meu. Ela chegou ao ponto de ter 60 peluches em casa. E então, pá, já há criar teorias de como é que aquilo funciona, por isso recomendo muito. E depois, então, no segundo ato, meu, tem aquela, mais uma cena bonita do capitalismo verde, que é tipo, há uma cena que é vender créditos de carbono na Amazónia, que é o seguinte, Estados pagam-te para tu manteres o teu território com árvores na Amazónia, ok? Isto porquê? Porque assim recebes mais dinheiro a preservar a floresta do que a deitar lá abaixo, ok? E com esses créditos depois, os países que compram esses créditos podem poluir mais. É por isso que normalmente quem tem mais créditos na Amazónia é, sei lá, países nórdicos e isso, porque assim podem continuar a tirar petróleo enquanto ajudam a preservar a Amazónia, estás a ver? Mas pronto, esse conceito é interessante e então recomendo, porque então na segunda parte conta a história de um gajo que tipo, foi, sei lá, a cenas da ONU e o caralho foi aplaudido de pé e depois, pá, provou-se que o gajo era um mafioso do caralho que andava a vender madeira ilegal e o caralho não tinha nada daqueles terrenos, roubou terrenos do Estado para ele e tipo, toda esta máfia rendeu-lhe quase 1.000 milhões de reais, ok? Foi um valor absurdo. Depois investigou-se o gajo e depois esse império caiu todo por terra, mas há pessoal que gosta de ir longe para caralho. Depois, na música, pá, tenho aqui 4 álbuns, nenhum está na forquilha. Por isso, vamos começar, quer dizer, tenho 3 álbuns e um EP. O primeiro é da banda Beach Bunny, que pá, eu já ouvi alguma cena, já ouvi os EPs e isso, e agora lançaram outro EP, o Big Pink Bubble, que mantém a estética das capas dos EPs / álbuns anteriores. Tem 4 músicas, é rapidinho de ouvir e vai estar aí a tocar, pode ser a música que dá nome ao EP, Big Pink Bubble. Nothing's gonna hurt me if I can keep the feeling down. Yeah, I'll stay out of trouble in my big pink bubble until it all comes back around. No, not me. Depois vamos para o Brasil e vamos para o álbum de Arnaldo Antunes, que lançou o álbum Novo Mundo. E ele que eu já tinha visto um álbum dele que eu não sabia de onde é que eu o conhecia e até estava a confundir com outro cantor, mas depois é que me lembro, exato, que ele lançou um álbum com outro músico, com o Vítor Araújo, chamado Lágrimas no Mar, que é bué da bonito. E esse foi lançado em 2021, é bué bonito. Mas então agora lançou, depois desse Lágrimas no Mar, lançou então o Novo Mundo, que pá, tem 12 músicas, 39 minutos e 3 segundos. E a parte mais engraçada é que tem 2 músicas com o David Byrne, que é tipo uma cena que não estávamos à espera. Mas então tenho aqui uma notícia no Público BR, que eu nem sabia que existia esta subsecção do Público Brasil. E então diz assim: Arnaldo Antunes retorna ao som pesado no disco Novo Mundo. Arnaldo Antunes lança Novo Mundo, um álbum vibrante que marca o seu retorno a uma sonoridade mais intensa, com colaborações de David Byrne, Marisa Monte e outros. Por isso, eu vou aos outros, porque tenho aqui uma música com a Ana Frango Elétrico, chamada Para Não Falar Mal, que é que vai estar aí a tocar. Não seja intransigente com quem é intransigente com você. Não seja mal-humorado com quem é mal-humorado. Não fique só de lado com quem não fica de frente pra você. Não seja tão opaco com quem não é transparente com Não você. seja indiferente com quem não está ligado Se em pra você. melhorar a gente precisa ter mais cuidado. Pra não falar mal de ninguém. Não pensar mal de Pra ninguém. não ficar mal com ninguém. Não querer mal a Pra ser ninguém. do amor de alguém. Amar alguém.
Depois, pá, também aqui um álbum que me chamou a atenção porque vi um miúdo que eu sigo a falar sobre ele, que é o álbum da Venturing, que eu desconhecia até hoje de manhã, mas então fui ouvir e gostei bué. O álbum chama-se Ghost Holding, e então o Miguel Rocha escreveu no público, pá, isto é exclusivo, por isso ele deu 4 estrelas de 5, mas então dá pelo menos para ler o título e o subtítulo. E diz assim: com Venturing, o showgaze é imenso e intenso. Com o seu pseudónimo rocker, Gen Remover apresenta canções intensas capazes de nos salvar. Pá, eu gostei, ok. Foi a cena que eu acabei de ouvir antes de gravar aqui o episódio, foi por isso também atrasou um pouco. E vai estar aí a tocar, pode ser a música que abre o álbum, Play My Guitar. I've been feeling something for fun now. Didn't even wanna let it show. I've been hiding all the details. Just hate to feel it alone. World tells me you don't know much. I'll teach you how to play my guitar. We hold the song, don't know how it goes. I get the feeling you don't wanna go. I was all over the country. E pá, para terminar, voltamos com mais um álbum da Capicua, que é o álbum que sai depois do Madre Pérola, que foi lançado em 2020. Por isso, 5 anos depois, ela lança Um Gelado Antes do Fim do Mundo. E tipo, pá, Capicua está-se a tornar naquele nome obrigatório do rap nacional, porque é muito forte, muito forte. E então eu já tinha falado aqui da Chiaro Escuro, que é a que abre o álbum, e pá, adorei outra música que ela também já tinha saído, mas acho que é a que eu vou falar aqui, que é a Making Teenage Anna Proud, que pá, está muito forte, mas tipo, estão todas muito fortes. O álbum tem 17 músicas, 51 minutos e 20 segundos. Eu ouvi hoje de manhã, acabei de o ouvir depois do trabalho, e tipo, adorei. E, por exemplo, aqui na música Flamingo, meu, ensinou-me uma cena que eu não sabia. Por isso é o mais importante também da música, é ensinar-te alguma cena e fazer-te pensar em algo. Mas já, vai estar aí a tocar a música Making Teenage Anna Proud. Se me vis no palco grita fogo, fogo. O cubano velho diz que eu sou de Xangô. Que eu cuspo fogo, nunca ninguém duvidou. Sou neta das bruxas que o lume não queimou. Se me vis no palco grita fogo, fogo. Estamos fartas de penar o dobro para ter metade. Estamos fartas da vergonha pelo corpo e na idade. De perder anos de vida na senda pouco sadia. De querer viver até aos 100 sem envelhecer um dia. Mães trabalham como hoje, mas em casa... E pá, acho que é isso. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado. E já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.